a maioria das pessoas que vem falar com a gente, né, pessoal, vocês vêm falar isso com a gente, vocês falam muito, pô, mas uma rede, pô, o que que uma rede faz? Eu vou ter só acesso ao estoque, aos imóveis dos outros meus parceiros, mas eu não preciso da rede para isso. Eu ligo para ele e posso vender os imóveis. Eu falei assim, não, gente, mas vocês não entendem o que que é. Eu faço uma explicação, mas por favor, explique para a gente a sua visão, o que que você acha que são os diferenciais Uhum. e o porquê que a pessoa deve. Como você falou, não é para todo mundo. Para quem tem interesse, explique e passa para gente, para É, você. a minha empresa, ela tem 31 anos. Ela fez agora, o meu grupo, né, de empresas fez agora no mercado imobiliário 31 anos. Não nasci dentro da rede. A rede tem 28. Ela faz 29 agora. Então, quando a gente nasceu antes da rede. Uhum, E em um determinado momento, num braço de mercado nosso, a gente viu que faria sentido fazer parte da rede. Mas por que que você viu que faria sentido, né? As pessoas uhum, podem me perguntar. Porque eu comecei no movimento associativista no CDL de Belo Horizonte. O CDL de Belo Horizonte é, se não for o maior, eu acredito que é o maior CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Logistas, né, de Belo Horizonte, é a maior do Brasil. Então, nós estamos falando lá de mais de, acho que 13 mil associados, que tem uma série de benefícios e tal. Naquele ambiente do CDL, eu comecei a entender o que era trabalhar junto com o concorrente e com o parceiro. Nós estamos falando no ano. Eu sou associado CDL desde 1995, né? A nossa empresa nasceu em 93, desde 95 nós éramos associados. E quando foi em 2006 para 2007, eu participei de um almoço, a convite de um amigo do mercado de material de construção, né? E naquele almoço, eu nunca tinha falado no microfone, eu comecei a ver, meu Deus, esse lugar não é para mim não, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que é para mim? Não é? E começou a fazer sentido, eu entrei num trabalho voluntário, caí de paraquedas num belo dia, e aí comecei a fazer ações voluntárias na CDL Jovem de Belo legal. Horizonte, me tornei vice-presidente de assuntos sociais no ano seguinte, e aí eu falei, esse negócio é legal, isso é bom você ajudar as pessoas, que você começa a ter informação interessante de mercado. E, à época, o presidente da CDLBH, meu amigo Roberto Alfeu, que hoje é presidente do SPC Brasil, está em São Paulo, ele fala uma coisa que é o seguinte: essa casa é uma casa de negócios. A gente tem que aprender a prestigiar o parceiro, a prestigiar quem está do seu lado. E aquilo ressoava na minha cabeça. E ali, aquele negócio sempre batendo naquilo na minha cabeça, eu fiquei com aquilo. Nós abrimos um outro braço na nossa empresa, né, uma empresa no mercado de avulso e de administração de imóveis, né? E eu falei, gente, eu abri sozinho essa empresa, sem estar associado a rede nenhuma. E eu falei, gente, sozinho vai ser difícil, né? Com um ano de funcionamento, eu estava difícil de parar em pé. Havia dias de semana, né, que eu ficava com poucos corretores, e por vários fins de semana seguidos, eu abri de domingo a domingo, eu abri a loja sozinho, eu não tinha nenhum corretor para ficar comigo. Nenhum corretor queria ir dia de domingo. A empresa estava pequena, estava começando, né? E aí, qual que é a estratégia que eu fazia? Eu ficava na recepção, e onde está situada a nossa empresa é ponto das pessoas irem para a igreja, né, de manhã cedo, abrir Padaria, né? padaria, fazer caminhada perto ali da Avenida José Cândido da Silveira, né, Uhum. ali no bairro Cidade Nova, aqui em Belo Horizonte, e as pessoas passavam e viam imobiliário aberto às 7 horas da manhã. Quando voltavam, me abordavam. E aí eu começava a atender, né? E comecei a fazer várias qualificações de clientes que queriam deixar imóvel para vender e tal. E a coisa foi tomando corpo. Quando o corretor chegava na segunda-feira, já entregava o lead qualificado para ele, ou para ele vender, ou para ele captar. Né? E existiam situações que acho que muitos de vocês já viram esses casos, eu tive esses casos para contar, de nós captarmos o imóvel no mesmo dia e vender no mesmo dia, o cliente não querer pagar a comissão. É aí que tem que pagar mesmo, aí. Aí teve situações, nesse caso, eu participei dessa reunião e era curioso, porque foi num dia 1º de maio, dia do trabalho, a empresa era feriado, isso ficou gravado na minha cabeça. Captamos imóvel na parte da manhã, 2 horas da tarde, sentamos com o cliente na sala para assinar o contrato, o proprietário na frente do comprador falou, mas eu não tenho que pagar a comissão para vocês não, né? Porque eu falei, não, o senhor fica à vontade. Eu acho que aí o senhor tem que ver os conceitos, porque o senhor assinou para mim
uma autorização de venda. Eu disse para o senhor que eu tinha clientes cadastrados e o senhor está querendo desprestigiar o meu serviço? Não, se o senhor tem dúvida com relação ao meu serviço, o senhor realmente não precisa de me pagar. O senhor vai me pagar de outra forma. Aí a conversa nossa não vai ser aqui, porque nós estamos fazendo a coisa certa e o senhor está querendo sofrer para ser feliz? O senhor queria que eu enrolasse o cliente comprador durante uma semana, um mês? Eu fui eficiente, o senhor quer me punir? Pelo E aí, contrário. assim, o comprador me defendeu na hora e o cliente pagou a comissão. Pagou 6%, mas pagou chateado. Eu tinha que ter pagado, era mais. Eu falei com ele, olha, você tem que pagar um bônus pela eficiência. Ué. Né? Então a gente vive esses percalços, né? Mas e aí eu estava sozinho, não estava em rede nesse momento, né? E quando foi em 2009, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Olha a pesquisa, é importante do profissional ir atrás. Fiz a pesquisa de mercado, na época nós tínhamos 3 redes em Belo Horizonte, a Netmóveis era a maior rede, eu acabei indo para a rede de segunda posição. Fui para essa rede, contrato minutado, levei para casa para assinar. No dia seguinte eu falei assim, gente, eu não estou confortável de assinar. A gente não tinha nada de assinatura digital naquela época, nós estamos falando de 15 anos atrás, praticamente. E aí eu falei, olha, eu realmente não posso assinar esse contrato. Falei com a pessoa que me atendeu à época, o diretor da rede concorrente. Ele ficou muito chateado comigo, né? Ele ficou chateado. Eu falei, olha, mas eu tenho que fazer uma coisa quando eu estou confortável. Da mesma forma, quando o cliente vai comprar um imóvel, eu não posso botar uma arma na cabeça dele e mandar ele assinar. Ele tem que fazer a coisa com consciência. Bom, saí dali. Falei, olha, a minha pesquisa apontou que teria que ser a Netmóveis mesmo. E naquela época a gente decidiu, chamei a Netmóveis para conversar, e aí eu entrei para a Netmóveis como um associado qualquer, né? E aí eu vi realmente que eu estava lascado. A rede resolveu todos os meus problemas? De jeito nenhum. Isso não existe, né, O gente? maior equívoco que tem é pensar que você vai entrar para um ecossistema e você não vai precisar de trabalhar mais. Isso não existe. Não existe. Quem está com esse pensamento, não existe. Existe sim um formato de trabalho que você pode trabalhar organizado. Na nossa conversa aqui no comecinho, opa, o meu concorrente que era concorrente agora é a mesma bandeira do que eu. Ele errou um erro no passado. Deixa eu ligar para ele. Bernardo, aqui, a gente faz parte da mesma rede. Me conta quando acontece esse caso, como é que você faz? Gente, eu vou dar um exemplo simplório, que eu gosto de dizer. Os motociclistas, eu não sou motociclista, né? Mas a gente sabe, eles, né, correm muito perigo, muito risco, às vezes caem com a moto, um carro bate. Vocês já repararam que quando um motociclista cai, aparece um bando defendendo aquele motociclista, querendo saber se ele, nem sabe se ele está certo, se ele está errado, mas ele está defendendo a bandeira dele. Ele nem sabe se o cara que caiu está certo ou está errado. É uma tribo, né? É uma tribo. Então, quando você entra para uma rede imobiliária, você começa a fazer parte de uma tribo que conversa a mesma linguagem. Isso me encantou, foi um movimento que eu aprendi lá atrás na CDL. Então eu digo que eu sou muito grato a esse movimento associativista, voluntário, que eu comecei lá atrás, né? Fui picado pela mosquinha, de lá não larguei, né? Acabei fazendo também voluntariado na Fundação CDL, que a gente faz um trabalho até hoje. Aproveitando, vou fazer aqui o comunicado do livro, né? Falei da fundação. Fala ali com a gente ali, ó, pronto. No começo do nosso episódio aqui eu falei sobre o livro que meu pai escreveu, com o título Tudo é Possível se Você Acreditar. Este livro conta a história, né, do meu pai, que é o fundador do Grupo J. Lemara, e ele resolveu pegar todo o dinheiro dessa venda deste livro, dos resultados da venda desse livro, e fazer a doação para a Fundação CDL de Belo Horizonte. Isso a gente faz com muito orgulho, né, muita satisfação de estar ajudando uma causa. Então, assim, o livro, quem quiser adquirir, depois pode mandar para vocês aqui, né, o contato. A gente coloca lá no link, manda para a gente o link. A gente não colocou nas plataformas de venda digital justamente para que esse dinheiro sobrasse e fosse doado, né, integralmente, sem nenhum tipo de repasse. Nesse momento a gente está fazendo uma venda com cavaleiros, né, tete a tete, né, mas é para uma boa causa, né. Então é um livro muito interessante. Então essa doação é feita para a Fundação CDL, né. Então assim, a gente aprende a querer ajudar mais com o coração, né. Então, fechando esse parênteses, né, já dando o recado do livro, acho que faz muito sentido a gente fazer parte de um ecossistema como o da Rede Netmóveis, fez
sentido para mim. Sim.